O pecado, ele produz derrota, vergonha e produz a morte no coração, na vida daquele que não anda de acordo com os preceitos do Espírito Santo. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Aqueles que têm a sua Bíblia, vamos abri-la no livro de Romanos, capítulo 7. Romanos capítulo 7, versículo 13. Amém? Portanto, isso significa que o que era bom tornou-se morte para mim? De forma alguma. Mas o pecado, para que se revelasse como pecado, produziu em mim a morte por intermédio do que era bom, a fim de que por meio do mandamento o pecado se demonstrasse extremamente maligno. Versículo 16. Ora, e se faço o que não desejo, tenho que admitir que a lei é boa. Nesse sentido, não sou mais eu quem determina o meu agir, mas sim o pecado que habita em mim. Porque sei que a minha pessoa, isto é, na minha carne, não reside bem algum, porquanto desejar o bem está presente em meu coração, contudo, não consigo realizá-lo. Pois o que pratico não é o bem que almejo, mas o mal que não quero realizar. Esse eu sigo praticando. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem a realiza, mas o pecado que reside em mim. Assim descubro esta lei em minha própria carne. Quando quero fazer o bem, o mal está presente em mim. Capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Pode tomar o seu assento. Meus amados irmãos, vamos tratar de um assunto nesta noite, a qual o Senhor tem colocado no meu coração. Eu creio que essa é a vontade do Senhor, para que nós possamos estarmos bem advertidos a respeito da verdade, da vontade do Senhor para conosco. Como nós todos já sabemos, estamos vivendo em dias difíceis, e a cada dia que passa há uma nova novidade. Há uma notícia nova de pessoas que outrora eram referências no mundo cristão e hoje têm se tornado vergonha para o mundo cristão. Portanto, quando vejo todas essas coisas acontecerem, pessoas que o mundo aplaudiram, e muitos dedicaram as suas vidas em apoiar devidos ministérios. E quando veem gigantes como certos homens deitarem ao chão por conta de pecados, de coisas que deixaram de praticar, permitindo assim que o inimigo viesse conduzir a sua vontade, não o Espírito do Senhor, permitindo que o Espírito viesse ser apagado em seus corações. E eu acredito que muitos deles
da maioria dessas pessoas tem causado um certo desânimo e até mesmo uma certa descrença. Mas eu acredito também que, independente da época ou da situação pela qual nós enfrentamos ou iremos enfrentar daqui para frente, sempre vai ter aqueles que são fiéis a Deus. Sempre vai haver a igreja aqui na terra. Ainda com número reduzido, mas a igreja militante continua triunfante. Amém? E nós temos que estarmos bem apercebidos e guardar realmente o nosso coração para vivermos em santidade e levarmos e conduzirmos a nossa vida de acordo com a vontade do Senhor, da vontade do Espírito Santo. Quando eu li esses versículos do capítulo 7 de Romanos, o apóstolo Paulo, ele afirmou que foi o pecado dentro dele que se tornou a causa da sua morte espiritual, ao levá-lo a quebrar o bom mandamento do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. E é por isso ele vê o pecado como extremamente maligno. Então aqui eu quero, nesta noite, ressaltar alguns pontos importantes para o nosso coração. A santidade é o padrão que Deus estabeleceu para a igreja do Senhor. Sem a santificação pela qual ninguém verá o Senhor. Charles Spurgeon, ele dizia: a santidade é o lado visível da salvação. Então, a santidade é o lado visível da salvação. E eu concordo. E nós precisamos de saber e entender que o Deus Todo-Poderoso, Ele mesmo disse a Josué: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Amém? Então, se nós quisermos continuarmos firmes e principalmente ligados na videira verdadeira que é Cristo, nós temos que levar uma vida realmente comprometida com Deus Todo-Poderoso. Porque, meu Deus, o Deus Todo-Poderoso, Ele não se impressiona com performance humana. Ele não se engana quando olha para uma pessoa e olha exteriormente, parece estar muito bonito, muito bonito exteriormente, parece ser um cristão autêntico, mas o Senhor conhece realmente o verdadeiro seu coração. Então aqui, meus irmãos, nós precisamos de entender. O Senhor disse aqui, eu quero ler em Tessalonicenses, eu preciso abrir, se você quiser fique à vontade. 1 Tessalonicenses capítulo 5. O Senhor disse assim, no versículo 19: não apagueis o fogo do Espírito. Você pode repetir comigo? Não apagueis o fogo do Espírito. Amém? Mas, pastor, nós podemos apagar Deus da nossa vida? Deus não pode ser apagado. Amém? É sobre nós, o apóstolo está falando aqui sobre nós apagarmos a influência de Deus ou do Espírito Santo em nossa vida. Amém? E como nós apagamos a influência do Espírito Santo em nossa vida? Quando nós deixamos de praticar a sua palavra. Quando nós levamos a nossa vida de uma forma bem descompromissada, aliançada com este mundo tenebroso. Então o apóstolo Paulo, ele também orienta que como manter o fogo do Espírito. Quem gostaria de saber? Você gostaria de saber quais são os conselhos de Paulo para a igreja de Tessalônica? Então vamos a alguns pontos aqui, para depois entrar na mensagem. Ele disse aqui, e que não tenhais na mais alta estima expressão do vosso amor
e reconhecimento pela obra que realizam para convosco. Caminhar em paz uns com os outros. Você quer manter o fogo do Espírito Santo na sua vida? Diminuiu, tá vendo? Eu vi que diminuiu um pouco aí o número. Então, para que você não venha deixar que venha a ser apagado o fogo do Espírito Santo na sua vida, você precisa de manter a paz uns com os outros. Amém? Temos que manter a paz uns com os outros. Não, pastor, é ele lá e eu cá. Ela lá e eu aqui. Bem longe de mim. Não, isso não é o Evangelho de Jesus, né? Então, a pessoa que quer que o fogo do Espírito Santo venha estar permanentemente inflamado dentro de si, ele precisa de entender esses princípios. Paulo disse que nós precisamos caminhar em paz uns com os outros. Amém? E hoje, como Santa Ceia do Senhor, é importante você fazer uma avaliação. Como é que está o seu coração? Como que está o seu convívio com o seu próximo? Está bem mesmo? Né? Porque se de alguma coisa de coisa estranha tiver no seu coração, eu tenho certeza que isso será um grande impedimento para que o fogo do Espírito ele venha a crescer a cada dia mais. Amém? Paulo diz assim: irmãos, também vos exortamos a quem admoestais os sonolentos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais pacientes com todos. Então, aquele que está na obra do Senhor, aquele que está cheio do Espírito Santo, aquele que está com a sua chama bem viva, nós precisamos de ter olhos espirituais e coração de Deus, para poder também ajudar e despertar os sonolentos, né? Despertar os sonolentos e também ajudar os fracos. E principalmente, ele disse aqui, ser paciente com todos. Amém? Ter paciente. Nós temos que ter paciência com todos. Às vezes nós queremos que a pessoa dê logo resultado, mas Deus tem um tempo para cada uma dessas pessoas. Amém, pessoal? Deus ele teve tempo para comigo, ele teve paciência e não foi fácil, né? Então nós também devemos ter paciência, porque no seu tempo certo, Deus ele vai trabalhar de uma forma gloriosa na vida daquele que você tem orado e buscado o Senhor, porque isso agrada o coração de Deus. E o Senhor diz assim: evitai que ninguém retribua o mal com o mal, mas encorajai que todos sejam bondosos uns para com os outros. Amém? Não pague mal com mal. Amém? Não pague mal com mal, mas encoraje uns aos outros para fazer aquilo que é bom, aquilo que é certo, aquilo que é coerente, porque esse é o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Quem me entende aqui, diga glória a Deus. Amém? E aqui o Senhor disse, o versículo 17, orai constantemente. Você quer que o fogo do Espírito Santo venha a ser mantido dentro de ti? Porque há muitos crentes que têm vivido uma grande oscilação. No domingo está cheio do Espírito Santo, na segunda-feira já está com a bateria arriada, na quarta-feira já está pensando em largar tudo e desviar, na sexta-feira já está pensando em chutar tudo aquilo que Deus tem colocado em suas mãos. E assim vive uma vida de muitas oscilações. Por quê? Por que isso acontece? Porque nós precisamos de orar constantemente. Amém, meus irmãos? O que adianta eu orar hoje 1 hora e se amanhã eu não orar 5 minutos? Não adianta você alimentar uma boa refeição num dia e ficar sem comer no outro dia. Nós precisamos de estarmos alimentando de Deus todos os dias. E é por isso que eu tenho enfatizado aqui, antes de você tomar qualquer tipo de decisão, não importa qual, avalie-se se você está preparado para poder tomar essa decisão, para fazer qualquer coisa. Pergunte a si mesmo: eu tenho orado o suficiente? Eu tenho buscado o Senhor o suficiente? Eu tenho clamado ao Senhor o suficiente? Eu tenho entregado a minha vida o suficiente? Não adianta. Às vezes tem pessoas que acham que o servir vai cobrir uma multidão de pecados.
Não, eu estou cometendo esses pecados aqui, mas afinal de contas faço tanta coisa para a obra de Deus. Sabe? Eu faço tantas coisas. Irmãos, uma coisa não compensa a outra. Quem me entende? Para Deus, o sacrifício agradável é um coração quebrantado. Amém, pessoal? E aqui o Senhor disse aqui: dai graças em toda e qualquer circunstância, porquanto essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Você quer manter o fogo do Espírito na sua vida? Dai graças a Deus em qualquer circunstância. Com dinheiro, sem dinheiro, com saúde ou sem saúde, com harmonia familiar ou sem harmonia, o vento soprando de um lado para o outro ou não, mantenha-se sempre firme dando graças ao Senhor. Porque Deus analisa o seu comportamento. Quando nós passamos por provas, ventos, tempestades, Deus ele fica de olho em nós para avaliar o nosso comportamento. E da forma que você se comporta, é ali que ele vai mudar a sua chave. Ele vai mudar você de etapa, de fase. Mas enquanto você continuar rejeitando a entender que tudo vem e provém dele, e nós somos vaso na mão de oleiro, e ele não poupará esforços para trabalhar em mim e em tua vida, e a nossa vida não vai mudar. E o Senhor disse: não apagueis o Espírito Santo. Amém? Então, meus irmãos, não apague o fogo do Espírito Santo, ou a influência do Espírito Santo na sua vida. Não apague. Amém? Precisamos de estarmos bem ligados, bem apercebidos com relação a essa verdade. Agora, nós temos que tomar muito cuidado, porque muitas pessoas acabam sucumbindo em meio a grandes vitórias. Amém? Às vezes pensamos que a pessoa vai sucumbir espiritualmente na hora da luta. A tendência, a luta, é te aproximar do Senhor. Charles Spurgeon mesmo, ele disse: é quando eu estava diante de grandes dores agonizantes, não suportando mais, foram os momentos que eu mais senti a presença de Deus na minha vida. David Brainerd, que foi um diário de David Brainerd escrito por Jonathan Edwards. Irmãos, ele escrevia o diário no final da sua jornada, tossindo, cuspindo sangue, e pedaço de pulmão caía em cima do seu diário. E escrevendo: eu tenho realizado a obra do Senhor, hoje ganhamos tantas almas para Deus. E ele disse assim no final do seu diário: ainda que Deus me desse 200 vidas, e ainda que Ele me desse 200 pulmões, eu entregaria tudo de volta a Ele, porque o meu prazer é fazer a vontade de Deus. Por isso, meus irmãos, as lutas e as dificuldades, não tenha dúvida, ela tem o seu propósito. O propósito de quê? De nos moldar, de nos esculpir, de fazer que o nome do Senhor venha a ser exaltado, e que nós venhamos ser aperfeiçoados, e que a nossa perseverança, a nossa confiança venha a crescer, e a nossa fé venha a se avolumar cada dia mais diante do Senhor. Mas eu disse aqui que nós podemos ser tentados no meio de uma grande vitória. Muitas das vezes, a maioria das pessoas sucumbem diante da vitória, da conquista, sabe? E nós temos que tomar muito cuidado com isso. A Bíblia diz que o povo de Deus estava glorificando o Senhor pela vitória que Deus lhe deu a respeito da conquista de Jericó. E no meio daquela grande conquista, houve um homem que se deixou levar por aquele momento, ou aqueles momentos, e acabou pecando contra o Senhor. Acabou cometendo o que era mal diante dos olhos do nosso Deus. Davi, ele disse o seguinte: alegro-me nas tuas promessas, como quem acha grandes despojos. Irmãos, nós devemos alegrar em Deus pelas suas promessas. E as promessas que Ele tem para mim e para você
não é simplesmente ter uma vida boa, regalada aqui neste mundo, principalmente no porvir. Ele mesmo disse: o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é gozo e paz no Espírito Santo. Diante de uma vitória retumbante, Acã, ele foi tentado pela cobiça. No meio de uma grande vitória, o povo de Deus estava caminhando em passos largos para uma queda, para a humilhação. Irmãos, eu já enfatizei isso, já falamos aqui, nós não erramos sozinhos, nós não pecamos sozinhos. Tudo o que você faz tem consequências. Amém, pessoal? Tudo há consequências. E quando eu vejo a vida deste homem que, diante de uma grande vitória retumbante, ele cobiçou a capa babilônica, as capas babilônicas, o ouro de Jericó. E Deus, ele disse: eu não quero que vocês peguem nada de lá. Mas ele achou que ninguém estava vendo. Ele cavou um buraco lá na sua própria tenda, lá na areia. Ele enterrou capa babilônica, enterrou ouro, enterrou ali as riquezas. Mas o Senhor estava vendo. O que ele fez afetou toda a nação. Amém, meus irmãos? É importante nós entendermos o seguinte: ao longo da nossa caminhada, nós erraremos muito, amém, pessoal? Mas isso não pode servir de excusa ou desculpa para que você possa pecar. Amém? Porque a Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Então, o indivíduo que vive na prática do pecado é porque nunca nasceu de Deus, nunca nasceu do Espírito Santo. Porque aquele que nasceu de Deus, do Espírito Santo, ainda que erre, ainda que peque, ele não ficará prostrado. Ele volta para o caminho. Abraão, por exemplo, qual foi os erros que Abraão cometeu? Ele saiu fora do caminho. Ele fugiu da rota. Ele mentiu para Abimeleque. Ele errou, mas ele voltou para o caminho. Todos os homens de Deus aconteceu assim. Então nós precisamos de entender o seguinte: se alguma coisa nós precisamos de colocar em dia na nossa vida, eu acredito que o momento é este. O momento é agora. Gaste a sua vida na presença de Deus. Amém? Gaste o seu tempo na presença de Deus. O Senhor falou no início do ano, nesses últimos dias para trás, sobre a responsabilidade de nós ganharmos uma alma, pelo menos em um ano, né? Passa um ano inteiro, nós não ganhamos ninguém. Nós não influenciamos, a igreja não influencia ninguém. E quais são os métodos hoje que as igrejas têm feito para poder atrair? Teatro dentro do culto, danças. Vão pintar a igreja toda de preto. Vamos fazer uma festa e dar salgadinho para todo mundo. Vamos fazer uma piscina lá no final da igreja e chamar todo mundo para curtir. Vamos usar um novo método para poder atrair. Irmão, se o Espírito Santo não atrair, ninguém mais atrai. Se o Espírito Santo não convencer, o homem não convence. A igreja não está precisando de entretenimento. A igreja está precisando do Espírito Santo. A igreja não está precisando de grupinho lá para o Mac para poder fazer lanche, ou então em qualquer outro lugar para poder... O povo de Deus precisa de entender o que a igreja precisa de subir aos montes novamente, buscar o Senhor novamente, clamar a Deus novamente, para que o avivamento possa voltar em nosso meio. Leia lá o que aconteceu em Gales. Leia o que um homem só teve a capacidade de fazer, depois que se dispôs a buscar o Senhor com mais um grupo de amigos. Evan Robert. Mais de 100 mil galeses se converteram em pouco tempo. Precisamos sim do poder do Espírito Santo. Precisamos sim de estarmos com a nossa alma inflamada pelo poder de Deus. Amém? Tem pessoas que estão apagando o fogo do Espírito Santo em sua vida, está afastando a glória de Deus. Então,
é muito interessante, porque quando uma pessoa é batizada, quem foi batizado no Espírito Santo tem evidência de falar em línguas, os irmãos sabem muito bem o que eu estou falando. Ninguém é batizado no Espírito Santo na evidência de falar em línguas fazendo meditação como um budista. Amém, pessoal? Comigo não foi assim. Eu tenho certeza que contigo também não. Quem é batizado no Espírito Santo sai logo a rajada. Amém? E ele entra no poder, na glória de Deus. O poder de Deus toma ele como um Pentecoste. Ou seja, quando o Espírito de Deus ele vem sobre a vida de uma pessoa, é visível, é audível. Mas se você entristecer o Espírito Santo, ele aparta de você sem que você perceba. Para vir, sempre é manifestado, mas para ir embora, nem sempre você observa e nota. Sansão, já deu exemplo aqui uma outra vez. Sansão, por exemplo, brincou com o pecado, e dali lá, Sansão, os soldados estão aí de novo. Ele levantou todo fortão, fica tranquila, assim como eu me livrei de outras vezes, não será diferente. Que deles? Na hora que ele foi usar força, e a Bíblia diz, e Sansão não percebeu que o Espírito Santo tinha se apartado dele. Eu quero te perguntar nessa noite, você fez um teste com você mesmo, se você está com o Espírito Santo aí? Você já fez? A Bíblia diz que nós devemos provar a nós mesmos para ver se Cristo está em nós. Porque se não estivermos, porque estamos reprovados. A Bíblia diz que quem tem o Espírito da salvação, quem tem o Espírito Santo, bem, esse Espírito testifica com outra pessoa que tem o mesmo Espírito. Amém, pessoal? Você pode ver, quem não tem o Espírito, geralmente não... É difícil se associar com aquele que está cheio do fogo. Ele se associa com aquele mais frio, do jeito que ele é. Ele não se sente bem. É como um pato andando no meio de águia. Não funciona, não se adapta. Não, esse não é o meu estilo, sabe? A minha performance é outra. Eu sou mais assim. Não, você é gelado mesmo, você é sem o fogo do Espírito. Quem tem o fogo do Espírito Santo, ele é diferente. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Quem tem o fogo do Espírito, ele não se conforma com a derrota. Por quê? Porque na cabeça dele, ele pensa assim, peraí, como que eu posso ser derrotado? Se a minha vida está na direção de Deus. Então eu pergunto a ele, Senhor, com todo respeito, essa derrota, pela avaliação minha, e pela minha pouca capacidade, Senhor, eu não consegui ver nenhum pecado tão gritante que possa me levar a perder essa batalha. O Senhor está me provando? Aí o Senhor fala assim, não, eu não estou te provando não, meu filho. Então eu me revolto. Se Deus não está me provando, se a minha vida está no altar, então como que pode uma pessoa dizer que crê num Deus tão grande e ser derrotado? Por quê? É coerente isso? Não é coerente. Você diz que crê num Deus tão grande e tão poderoso, e você vive uma vida medíocre, e você vive uma vida derrotada, e você vive uma vida pequenada. Por quê? Porque alguma coisa deve estar acontecendo. E foi exatamente o que o Josué fez. Ele se revoltou. Ele falou assim, peraí, Senhor. Não. Nós perdermos uma batalha de forma nenhuma, principalmente perder pela cidade de Ai, um povo pequeno, um povo fraco, um povo insignificante. Não, eu não aceito. Calma, Josué, calma, eu vou te explicar. Fica tranquilo, irmão, Deus vai te explicar. Amém, pessoal? Deus vai te explicar onde tu está errando, hein? E ali o Senhor disse para Josué, fica tranquilo, aconteceu um contratempo, porque Satanás entrou no meio de vocês aí. Porque tem um anátema aí no meio, tem um maldito aí no meio. Então eu falo com você, Josué, pega uma tropa aí e faça uma sindicância. Vai, entenda, averigua tudo, porque tem troço errado aí. E começaram a fiscalização, até que chegou na tenda de Acã.
E chegou na tenda de Acã, ele já abriu a boca e falou assim: pequei. Eu acho bonito, talvez eu até encontre com ele na glória. A confissão dele, como dizia Spurgeon, foi uma confissão verdadeira. Pequei contra o Senhor. Pequei contra Deus. Mas ele não deixou de colher das consequências da desobediência. 36 soldados foram feridos. Amém, pessoal? E Deus disse para Israel, Deus não disse Acã pecou, mas Deus ele disse Israel pecou. Israel pecou. É importante que você leve a sério as coisas do eterno, para que você não viva dentro da igreja em pecado. Há muitas pessoas dentro das igrejas hoje em dia, sabe? Mantendo um relacionamento extraconjugal, sabe? Vivendo em adultério, em prostituição, fumando, bebendo, ouvindo música do mundo, levando uma vida totalmente mundana, mundanizada. E acaba se tornando pedra de tropeço. Deus está te chamando para você vir ao arrependimento e abandonar isso e ter vida em você. E você tem que decidir, porque você tem que usar a sua inteligência, o seu raciocínio. Você tem que usar o seu raciocínio. Espera aí, como que Deus vai me abençoar eu vivendo no erro? Ou eu abandono o que Jesus disse para aquela mulher prostituta, ou a ex-prostituta? Vai e não peques mais. Quem me compreende? Amém? Pastor, eu não tenho adultério, essa mensagem, estou cansado de ouvir. Você já pregou para alguém essa semana? Não? Está pecando. Você não influenciou ninguém essa semana, não falou para Jesus para ninguém, está pecando. Deus está requerendo de nós posicionamento. É porque nossa visão está muito atrofiada. Quem está me entendendo? Amém? Muito atrofiada. Precisamos dos olhos do Espírito de Deus para sabermos realmente o que nós estamos precisando de colocar em prática na nossa vida. E somente Deus ele pode abrir os seus olhos para que você possa se aproximar diante dele. Até falei com a Renata hoje, na hora do almoço, eu falei assim: olha, Deus ele me deu uma riqueza incalculável. Por isso que eu perdi o prazer de tudo que este mundo tem. Não tenho ambição em absolutamente nada. O que Deus me deu é de uma riqueza incalculável. Ele me deu a graça de o conhecê-lo, de experimentar da sua presença, de viver experiências e de conhecer a verdade no mais profundo conhecimento. Isso para mim não tem preço. Por isso que aqueles que alcançam isso, a sua vida, as coisas deste mundo passam a ser secundária e a vontade de Deus ela prevalece na nossa vida. Quem me compreende aqui nessa noite? O pecado sempre traz derrota. Fala comigo, o pecado sempre traz derrota. Talvez você não adultere e nem está vivendo em prostituição, talvez você não está fumando, você não está bebendo, você talvez não está fazendo esses pecados, entre aspas, grandes. Mas eu quero te dizer que os pequenos pecados têm o poder de te levar para o inferno com mais rapidez, se você não ficar percebido. O diabo ele não vai colocar uma pedra enorme na sua frente para você tropeçar e cair, não. Uma pedrinha bem fincada no chão, tu leva um tombo e cai no chão. São os pequenos pecados que te levam à queda. Isso que está dentro da sua boca aqui, ó, a língua. Toma cuidado com a língua. Tiago capítulo 3, estude lá. Cuidado, cuidado. A língua é um pequeno membro, mas ele tem o poder de incendiar uma floresta inteira. Toma cuidado. Amém? Às vezes você não está cometendo, entre aspas, nenhum pecado que as pessoas podem disciplinar. Eu estou no evangelho quase 30 anos. Eu nunca vi ninguém ser disciplinado porque tem uma língua grande. Eu já vi gente ser disciplinado porque adulterou, porque roubou. Já pegaram o tesoureiro ladrão
já pegaram pastor em adultério, já vi de tudo. Mas eu nunca vi ninguém ser disciplinado na igreja porque tem uma língua grande, fala demais. Amém? Então toma cuidado. Seja um testemunha de Deus. Seja um construtor de pontes. Amém? Seja um pacificador. Seja um instrumento da graça e da glória de Deus. Porque o seu irmão, ele pode não ser tudo aquilo que você gostaria que ele fosse, mas também você não é tão bom assim. Porque se nós fôssemos tão bons assim, a gente não estaria aqui. Eu tenho qualidades que você não tem, mas você tem virtudes e qualidades que eu não tenho. Mas quando a igreja busca a Deus em oração e louvor, o nosso louvor chega diante do Deus Todo-Poderoso, porque nós unificamos aquela minha deficiência junta com a sua qualidade, assim vai e sobe diante do Deus Todo-Poderoso. Então por isso que a Bíblia diz que a igreja tem que estar sempre em unidade. Por quê? Porque em unidade a nossa oração sobe como um louvor suave diante das narinas do nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? O pecado sempre traz derrota. A Bíblia diz que os nossos pecados e as nossas imperfeições fazem separação entre nós e o Senhor vosso Deus. Eu estava vendo essa semana de um líder, nunca tinha visto esse líder, e eu não quero nem ver também. Mas esse líder é conhecido no Brasil aí. Eu nem sabia o nome dele, mas alguém mandou para mim, eu fui assistir o que aconteceu e não vou divulgar também. Mas esse indivíduo, 2 dias ou 5 dias antes do seu pecado ser desmascarado, ele estava num podcast falando contra o pecado, contra o adultério, contra a prostituição, e falando contra as igrejas, o mundanismo nas igrejas. Ele já estava em adultério há 1 ano. Diante das provas que foram expostas, ele pegou e calçou a cara e pediu perdão. Mas antes que as provas pudessem ser expostas, ele estava conversando com uma pessoa e foi captado aquela mensagem. E ele falou assim: se alguém processar a gente falando que é amante, se alguém falar alguma coisa, a gente processa, porque ninguém viu. Olha só a falta de temor. Mas pastor, pode um pastor subir no púlpito, pregar, uma pessoa que está na obra de Deus, fazer a obra de Deus, está em pecado? Por que não? Deus não tira o dom da pessoa? Não. A Bíblia diz, Romanos 11, 29, os dons e a vocação de Deus é dada sem arrependimento. Deus te deu, é teu, mas naquele dia vai te pedir conta. Por isso que Jesus ele disse: muitos naquele dia me dirão, em teu nome eu preguei, em teu nome eu fiz milagres, em teu nome você fez tudo em meu nome, apartai de mim, vós que praticais iniquidade, porque eu nunca vos conheci. O segredo do sucesso é o conhecimento dos mandamentos de Deus e a obediência a eles. Quer que eu repita? O segredo do sucesso é o conhecimento dos mandamentos de Deus. Fala, o conhecimento dos mandamentos de Deus e a obediência a eles. Amém? Então conheça a palavra, irmãos. Dedique tempo para poder ler a palavra, estudar a palavra. Quem me entende aqui nessa noite? O pecado, ele produz derrota, vergonha e produz a morte no coração, na vida daquele que não anda de acordo com os preceitos do Espírito Santo. O Senhor diz assim: não trateis com desdém as profecias, mas examinai todas as evidências, retende o que é bom, afastai-vos de toda forma de mal. Irmãos, nós precisamos de aquecer o fogo que está em nós. Amém? Eu já vi muitas pessoas no púlpito falarem, pregarem, gritarem igual alucinados, mas estarem em pecado, estarem vivendo no erro.
Mas eu já vi pessoas que, tão simples, mas com a vida no altar, não tem um curso de teologia, não tem uma boa formação, mas quando fala diretamente da parte de Deus para o coração dos homens. Nós precisamos de sair da presença de Deus e subir para o altar ou para qualquer função pela qual Deus confiabilizou em suas mãos. A Bíblia diz que o pecado é o maior de todos os males. Ele é pior do que a pobreza. Ele é pior do que a doença, o abandono e a morte. A Bíblia diz: para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Tem pessoas que estão na igreja e são escravos do diabo até hoje. Estão há anos na obra de Deus. Escravos do pecado. Amém? O que eu faço, pastor? Para que a chama do Espírito ela possa estar bem inflamada na minha alma. Orações, jejum, leitura da palavra, comunhão com os santos, estar sempre em atividade na obra de Deus. Coloca a sua vida à disposição do Espírito Santo. Quem está me entendendo? Amém, pessoal? Coloque a sua vida à disposição do Espírito Santo. Deus, ele disse a Josué duas coisas graves. Estou terminando. Deus, ele disse a Josué duas coisas muito graves. A primeira, Deus, ele disse para ele que o pecado tornaria o povo impotente diante do inimigo. Deus, ele disse para ele: Josué, o pecado vai tornar o povo impotente. O que significa isso? Significa que o povo vai ser completamente vencido, derrotado, não vai ter o que fazer. Amém, pessoal? Como que você vence o adversário levando uma vida de pecaminosidade, de erros? Precisamos de ter a nossa vida no altar do Todo-Poderoso. Lembra, lá do Velho Testamento, o Balaão lançou tropeço contra o povo de Deus, a Balaque, dizendo para ele o seguinte: ninguém pode vencê-los, porque Deus é com eles. Quem pode vencer se Deus é com eles? Contra Jacó não há encantamento, não há bruxaria, não há encantamento, não há nada que pode atingir esse povo. Mas tem uma coisa: se você fizer, você vai conseguir uma vitória sobre eles. O que é? Coloca no meio deles mulheres prostitutas, mulheres bonitas e prostitutas. Eles vão começar a adulterar, Deus vai se afastar e vocês vão lutar e vão vencer contra eles. É muito triste, irmãos. Segundo analistas, dizem que mais da metade da população, mundialmente falando, são escravos sexuais. Tem gente que é muito bonita, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Viciado em pornografia, viciado. A Bíblia diz que nós não devemos colocar os nossos olhos em coisas más. Pastor, você tem coragem de falar essas coisas? Eu não vou falar, não, por quê? Eu tenho que expor o pecado, eu tenho que falar a verdade. Eu sei que isso não traz popularidade. Eu sei que isso não abre o coração do povo para poder dar oferta na casa do Senhor. Eu sei. Mas eu estou aqui em busca da qualidade de vida espiritual que você possa ter. Eu preciso de falar a verdade a vocês. Que essas coisas vão levar você à derrota. Essas coisas vão levar você à humilhação. O inimigo precisa de uma autorização. Uma autorização. Uma autorização. Uma autorização. E se você der a ele, é tudo o que ele está querendo. Segunda coisa que Deus disse, coisas graves que Deus disse a Josué. Primeiro, ele disse: o pecado vai tornar o povo impotente. Segundo, o Senhor reteria do povo a presença de Deus. Tem coisa pior do que essa? Você não vai conseguir resistir o inimigo e a presença de Deus vai fugir de você. Se você não pode resistir o inimigo e a presença de Deus não estiver com você, o que você vai fazer? Você está completamente derrotado. E é por isso que tem muito crente dentro das igrejas, vivendo uma vida derrotada. Amém?
uma vida derrotada. Quando eu falo derrotada, a primeira coisa, infelizmente, no Brasil, né, que a teologia da prosperidade, ela tomou conta da maioria das mentes aqui, né? Quando a gente fala de prosperidade, todo mundo entende que é grana, dinheiro, é carro novo, é tudo isso. Não estou falando nada disso. A prosperidade, o que adianta você ter tudo isso e não ter o Espírito Santo? A verdadeira prosperidade é a presença de Deus, a grandeza de Deus na sua vida. Sabe o que é prosperidade? Eu vou falar para você. Moisés, ele foi criado como filho da filha de Faraó, quando era de maior idade. Ele escolheu a não ser chamado mais de príncipe. Moisés, ele foi educado na maior cultura e na maior educação que o mundo poderia oferecê-lo. Ele estava cotado para ser o próximo regente, o próximo faraó, o próximo comandante do mundo antigo. Alguns estudiosos dizem que ainda aquelas esfinges ainda que estão de pé até hoje foram arquitetadas pelos punhos de Moisés. Ele era astrônomo, era engenheiro, ele era general de exército, e além disso, ele era filho da filha de Faraó. Moisés não renunciou pouca coisa não, gente. Tem gente renunciando a Deus por causa de um pedaço de terra, por causa de um carro, por causa de um salário maior, por causa de um conforto, por causa de uma casa, por conta de alguma coisa além disso, por causa de um prazer momentâneo. Moisés, ele renunciou o trono do Egito, renunciou o direito de ser chamado príncipe do Egito. E ele saiu pelo deserto e foi conduzido às terras de Midian, porque ele saiu de lá como assassino, fugitivo. Lá havia um certo sacerdote chamado Jetro, maioral daquele lugar. Ele tinha 7 filhas, cuja uma das filhas, Zípora, se casou. Teve 2 filhos, um deles se chamava Gerson. E a conversa era o seguinte: aquela montanha, o Sinai, quando ela está fumegando, porque o Deus dos hebreus se manifesta lá em cima. E Moisés ficou encucado, encasquetado com aquilo, até que um dia ele viu aquela montanha diferente. Ele foi se aproximar diante daquela montanha, mesmo contra a vontade da maioria daqueles que diziam não vai. Ele foi, mas quando ele foi se aproximando diante daquela montanha, quando foi se aproximando, ele viu uma sarça que ardia e não se consumia. E de repente ele viu aquela sarça que ardia e não se consumia. Ele ficou espantado, ele continuou avançando e avançando. De repente, uma voz soou naquele lugar e disse para ele: Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque a terra que tu pisas é terra santa, Moisés. Naquele momento, Moisés descalça suas sandálias egípcias. Ele se coloca de joelho, o rosto no pó. E ele pergunta: Senhor, quem és tu? E no meio daquela luz retumbante, o Senhor disse para ele: eu sou Deus de Isaque, eu sou Deus de Abraão, eu sou Deus de Jacó. Escolhi você, Moisés, para ser o libertador do meu povo. Colocarei minhas palavras na tua boca e tu os dirás, e Faraó obedecerás. E libertarei o meu povo da mão dos seus algozes, porque eu ouvi o clamor dos meus filhos. Moisés olhou e disse: mas Senhor, alguma coisa errada deve estar acontecendo. Eu sou um homem que não tem uma fala muito perfeita, eu tenho um pouco de dificuldade na minha dicção, eu sou meio gago, eu não sou a pessoa adequada, eu não sou a pessoa certa, eu não sou a pessoa talvez que o Senhor está buscando. E no versículo você vê a irritação de Deus, e Deus lhe disse: quem fez a boca do mudo? Quem fez o ouvido do surdo? Quem fez os olhos daquele que vê e não vê? Não sou eu, o Senhor? Em outras palavras, o Senhor disse para ele: não diga que eu não sei o que eu estou fazendo, eu sei o que eu estou fazendo, Moisés. Eu não te dei toda a capacidade que você necessitaria, porque nós precisamos um dos outros. Você não tem uma boa dicção, você não tem uma boa fala, a sua fala é pesada realmente, mas o seu irmão Arão é um bom
comunicador. Eu vou falar com você, você vai falar com Arão, Arão vai transmitir a mensagem que eu tenho a Faraó. Irmãos, Moisés renunciou muita coisa. A pergunta que Deus nos pergunta aqui nessa noite: o que estamos dispostos a renunciar por amor a Deus? O que? O que nós temos feito? Tem pessoas que dizem: eu quero algo novo, eu quero algo novo, eu quero um poder novo, eu quero uma glória nova, eu quero uma unção nova. Tá, não há problema nenhum você querer algo novo diante de Deus. Agora eu te pergunto uma coisa: o que você tem feito novo para poder receber? A sua vida tem sido a mesmice? Uma vida de religioso? Tem pessoas que eu tenho absoluta certeza que Deus não precisa nem de ouvir a oração dele. É só pegar ali a gravação do dia anterior, do ano anterior, é a mesma coisa. Não muda. Só fala com ele na hora que precisa, ou então só por desencargo de consciência. Meu Deus, obrigado, aleluia. Obrigado, Senhor, glória a Deus, aleluia, por esse dia. Na verdade, o dia já passou, já está no WhatsApp já, até 2 horas da manhã. O dia já passou, já está no outro, está agradecendo o dia anterior ainda. Obrigado, meu Pai, aleluia, glória a Deus, que o Senhor possa me dar muita riqueza, muita bênção, livramento, glória a Deus, aleluia, amém. Será que isso tem sido a sua oração? Será? Será que isso tem sido a nossa oração? É só você ver a oração de certas pessoas que não sabem nem falar com Deus ainda. Não sabe orar porque não ora. Não sabe conversar com Ele. Irmãos, hoje é Santa Ceia. Hoje é Santa Ceia. E nós precisamos de colocar nossa vida em posição de combate. Amém? Santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Amém? Santidade ao Senhor. Cadê o povo crente do passado? Cadê? Estão aqui? Cadê o povo do passado? Cadê o povo crente do passado? Cadê? Vamos colocar de pé? Cada não que você fala para si mesmo ou para o pecado é uma autorização legal para você avançar mais um passo. Amém? Antes de qualquer bênção, virá prova primeiro. Virá o teste. Passou? Recebeu. Quem compreende, diga glória a Deus. Amém? Submeta-se ao Senhor. Entregue a sua vida a Ele. E o mais Ele vai fazer por você. Amém? Hoje é noite de nós arrependermos dos nossos pecados, fazer uma introspectiva na nossa alma e ver o que está precisando de ser ajustado. E Deus Ele vai derramar a unção do Espírito Santo sobre a tua vida hoje. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Olha para o seu irmão despistado, vê se tem fogo nele aí. Hein? Tem fogo nele aí? Ele está pegando fogo? Despistado, mas vai ficar bravo com você. Amém? Você crê que Deus está aqui neste lugar? Crê de todo o coração? Deus está aqui, aleluia, tão perto como aqui eu respiro, tão perto como amanhã que se levanta, tão certo como eu te falo, tu podes me ouvir. Quem deseja ser batizado no Espírito Santo aqui?
Tem alguém? Aqui. Levanta a sua mão. Aleluia. Só um pouquinho. Tem alguém que deseja? Todo mundo aqui é batizado? Não? Quem não levantou a mão, vou te chamar aqui para você falar em línguas aqui agora, então. Amém, pessoal? Amém. Guarde, olha só que a palavra de Deus ela diz. Então João esclareceu a todos: eu de fato vos batizo com água, entretanto chegará alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno nem sequer desamarrar as correias das suas sandálias. Ele sim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Espírito Santo e com fogo. Fogo é o poder. Você tem o Espírito Santo, mas se não for batizado com o Espírito Santo em evidência de falar em língua, o poder do fogo não tem como. Amém, pessoal? O fogo é o poder a mais que a igreja precisa. Quem me entende? Ah, pastor, que coisa feia ficar falando em língua estranha. Pra quê? Ninguém entende. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz em Corinto: não extinguais, não proibais aqueles que falam em línguas, mas aqueles que falam em línguas também buscam a interpretação dela, porque se tornará profecia. Então fale em língua, porque é melhor falar em língua estranha do que falar palavrão, falar gíria, falar mal do seu próximo. Fale em língua, encha do Espírito Santo, porque o Espírito Santo está aqui nessa noite para derramar unção, fogo do Espírito do alto sobre a tua vida. Receba nessa noite o poder de Deus. Receba nessa noite o avivamento de Deus. Deus te trouxe aqui nessa noite para derramar a glória, o poder, a unção. Você vai falar a palavra do Senhor com mais intrepidez, com mais coragem, com mais ousadia. Você vai expulsar demônio e não vai ter medo. Você vai falar: sai, demônio, porque o Senhor está sobre mim, porque a glória de Deus está sobre mim, porque o poder do alto está sobre mim, porque o fogo de Deus está sobre mim, porque o fogo do alto está sobre nós. Receba nesta noite a glória, o poder, a unção. Deus está derramando fogo nesta hora. Deus está derramando glória nesta hora. Deus está derramando poder neste momento. Receba nesta hora o poder do alto agora. Receba o poder, receba o poder, receba o renovo, receba o renovo nessa noite. Satanás, ele tentou te parar, mas você é filho da promessa, você é filha da promessa, você é ungido do Senhor. Ele tentou atrapalhar o teu caminho, mas não tem como atrapalhar o caminho daquele que é escolhido, daquele que é eleito, daquele que tem fogo do alto, daquele que tem um nome escrito no livro da vida. O poder do Espírito Santo, ele quer derramar sobre a tua vida hoje. Receba o fogo do Espírito Santo. Nariamana Chico Ramandafai Riende Beando Kyo Manashe Keblafai Oyamanache Mandagavasi Pelo Vlasebra Fogandabia Ribiende O Ramando Clofoseco Biafai. O Senhor manda dizer para a igreja: eu estarei preparando muitos de vocês, estarei preparando o coração de vocês, e alguns receberão nessa noite o renovo que estão buscando, alguns receberão o poder do Espírito Santo nessa noite. Então nessa noite Deus manda dizer para você que Ele tira você desse gelo, Ele tira você dessa mediocridade espiritual, Ele tira você dessa apostasia espiritual, Ele tira você desse engessamento espiritual. Deus vai estar levantando nessa noite pregadores da palavra, pregadoras da palavra. Deus está levantando nessa noite novos cantores, profetas, cheios da graça, da unção. Aleluia! Deus vai levantar. Eu estou vendo aqui nessa noite, Deus está me mostrando um exército de osso seco. Eu vejo pela visão de Deus aqueles ossos se movendo e um exército sendo montado. Deus manda dizer aqui nessa noite que um exército está sendo preparado aqui neste lugar. Receba, 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 receba o poder do alto neste lugar. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, queremos o teu fogo, Pai. Queremos mais do teu fogo. Fala assim: quero mais. Fala assim: quero mais. Eu quero novamente aquilo que eu senti no passado.
Eu quero novamente ser incendiado pelo poder do alto. Eu quero. Dê a mão ao seu irmão agora. Dê a mão ao seu irmão do lado. Dê a mão ao seu irmão do lado. Dê. Isso. Feche os seus olhos. Fale comigo. Eu quero o poder. Eu quero a unção. Eu quero a glória. Eu quero a unção, eu quero o poder. Então nessa noite, receba nessa noite. Receba. Receba o poder, receba a glória. O diabo está ferido, a cabeça dele está ferida, porque o guerreiro pisou na cabeça dele. Esse guerreiro é o carpinteiro de Nazaré, é o Senhor dos exércitos, é ele. Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui nessa noite. Ele está derramando poder, está derramando graça, está derramando poder, está derramando unção. Receba. Rabanduri manafasicom, yana ribanduri com flashai, yande blesse com batafasai. Oh Espírito, queremos mais fogo, queremos mais poder, queremos mais fogo, queremos mais poder, queremos mais fogo, queremos mais poder. Incendeia. Oh, aleluia. Louvado seja o teu nome, eterno Deus. O teu fogo está aqui nessa noite. Eu vejo o diabo sendo derrotado. Aleluia. O diabo está sendo derrotado. O nome do Senhor está sendo exaltado. Deus está levantando o ministério. Deus está levantando agora pessoas que estavam prostradas, estão colocando de pé agora. Narianama Chico Patai, Yanama Xenemanha Dokai, Amanufia Soke Madafasai, Yamadu Yama Chepefai, Yabadiamanda, Sebeganda Facia Mano Comando, Cheble Fasúbia, Abachaca Madafacia Cadarebeca, Madefania pela paz, o Yemo Kamatu, que faça Kamadu Kapa, Rebeha Xebra Struclo. Aleluia, o guerreiro está aqui nessa noite. E o Senhor diz: dispensei meus anjos, eles já estão trabalhando. Dispensei a minha glória, já está derramando. Já dispensei a minha unção, já está sendo derramada. Então igreja minha, igreja do Senhor, receba nessa noite a unção, a glória. Receba o renovo que tu veio buscar aqui neste lugar. A minha nossa sai. Deus está me falando aqui, o Espírito Santo está me dizendo que uma criança, aleluia, uma criança que não sabe nem falar ainda, Deus vai levantar essa criança como profeta para essa geração. Deus vai levantar aqui nesse lugar um profeta para essa geração. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Deus está levantando aqui, aleluia, sucessores nossos. Deus está fazendo milagre aqui neste lugar. Deus está derramando a unção sobre a tua vida. Aleluia. Aleluia, espírito de depressão, sai agora deste corpo, sai dessa mente agora, em nome do Senhor Jesus. Rabonduricobra fácia, eu te peço, Pai amado, visita esta serva agora e que ela receba a unção, receba o poder, receba a cura. Meu Deus, Deus está livrando duas servas aqui de um sentimento de depressão. Eu vejo um coração depressivo, angustiado. Deus manda dizer para você: